Olá, amantes do queijo, sejam muito bem-vindos a esta edição do podcast Vozes do Agro. Esse episódio está inteiramente dedicado a explicar, a explorar o riquíssimo universo do queijo Minas artesanal. Nós vamos conversar com especialistas para entender desde o processo de seleção do leite até o processo de maturação, que confere sabores incríveis a cada peça de queijo produzida aqui em Minas Gerais. Nós vamos conversar com especialistas aqui no programa de hoje. Um deles é o Elmer Almeida. O Elmer, gente, ele é um consultor especialista em queijos artesanais mineiros. Além de tudo, ele é médico veterinário e mestre em zootecnia. Elmer, é uma alegria tê-lo aqui conosco, um prazer imenso. Tenho certeza que vamos aprender muito sobre o queijo Minas artesanal. Não, o prazer é todo meu, principalmente estar acompanhado, né, aqui dos amigos, e a gente principalmente falar de queijo, que é o meu dia a dia, né. Então, o prazer é todo meu. Temos também, gente, a produtora Estela Mares, e ela é uma produtora de queijo da cidade de Conceição do Mato Dentro, que é da região do Cerro. Estela é produtora do queijo Dona Yayá. E é uma alegria também, Estela, tê-la aqui com a gente. Eu que fico muito feliz dessa oportunidade e grata de poder estar aqui para falar um pouco sobre o queijo Dona Yayá. Bom, e o nosso gerente de relações institucionais e governamentais do Sistema FAENG-SENAR, o Dr. Altino Rodrigues Neto. Quem conhece o Dr. Altino sabe que ele é uma sumidade na área da agropecuária mineira, é médico veterinário também e atuou muitos anos no IMA, então um profundo conhecedor do setor. Dr. Altino, muito obrigada por estar aqui conosco também. Eu que agradeço, Isamar, e muito feliz por nós estarmos inaugurando esse estúdio com o queijo Minas artesanal, o produto que tem mais a cara de Minas e que mais promove o nosso estado, tanto no Brasil como no exterior. O prazer é todo nosso. Bom, e você de casa, tenho certeza que ficou curioso com esse bate-papo. Então não saia daí que o Vozes do Agro volta em instantes. Bom, estamos de volta. E você que quer acompanhar o podcast Vozes do Agro, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, que é o @Sistema Faeng. E também no Spotify e demais plataformas digitais. Basta você procurar por Vozes do Agro. Bom, então nós vamos começar aqui agora o nosso bate-papo, gente, que eu tenho certeza que quem está em casa está louco para saber como é esse processo de produção e essa história, né? A gente vai conhecer essa história fascinante aqui, começando a falar então com o Elmer, né? Que pode contar para a gente desde as nossas origens aqui coloniais do queijo até os dias de hoje. Mas eu acho que a pergunta principal no início desse programa seria fazer uma distinção, Elmer, para a gente, porque muito se fala no queijo Minas. Mas o que é o queijo Minas artesanal? E qual é a diferença? Como é que é esse processo de produção para o queijo Minas? Né? A gente não entende muito bem. Eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso espectador, qual é essa diferença. Tá bom, essa é a grande dúvida que o mineiro tem. O mineiro é o que mais consome queijo no país, é o que mais produz também, né. Mas ele desconhece muito dos nossos queijos. Nós temos que lembrar o seguinte, que nós temos o queijo Minas padrão, que é feito pela indústria com leite pasteurizado. É o queijo que você encontra no supermercado como título Minas, queijo Minas padrão. E temos o queijo Minas artesanal, que é feito de leite cru, que é esse que a gente defende aqui, né, no programa de hoje. E tem o queijo artesanal de Minas, que são os outros queijos que não são o queijo Minas artesanal. O queijo Minas artesanal tem a característica, né, de ser produzido com leite cru, de ter salga seca, maturação, prensagem manual. Uma característica desse queijo em Minas Gerais. O queijo artesanal de Minas são os outros queijos que sofrem, né, aquecimento na massa, na sua feitura, que é o requeijão moreno, o queijo cabacinha, o queijo da mantiqueira, o queijo da lagoa, né, o queijo do Suaçuí. Esses queijos, porque o requeijão também é um queijo, né, eles sofrem aquecimento de massa. Então essa diferença de você ter o queijo de massa crua, que é o queijo Minas artesanal,
e os queijos de massa que sofreram aquecimento, né? Então o mineiro tem que conhecer isso, para conhecer os seus tipos de queijo, né? E que a gente tem assim defendido ultimamente. Estela, você é uma produtora de queijo Minas artesanal, não é isso? Isso. Me conta um pouco dessa história. Você sempre produziu queijo? Eu sei que a história do queijo está na sua família há algumas gerações. Me conta essa história. Como é que você chegou nesse processo de produção de queijo Minas artesanal? Na verdade, a minha mãe e os meus antepassados, eu sou a terceira geração na nossa família na produção do queijo Minas artesanal. A minha mãe sempre produziu para sustento da família. E eu vim para Belo Horizonte, trabalhei, me formei, e quando eu me vi prestes a aposentar, eu pensei em voltar e ajudar a melhorar, a ter um produto com uma qualidade, mantendo a qualidade, mas com um valor agregado maior para melhorar a renda da fazenda. E aí eu fui e fiquei sabendo que ia ter um curso de uma francesa no Cerro e liguei para a FAENG. E eu tive a sorte de ser atendida pelo seu Altino, mas eu não sabia que era o seu Altino, o doutor Altino, né? E aí ele me fez um tanto de pergunta, falou por que eu queria fazer o curso e tal, porque eles não estavam abrindo vaga para pessoas que não fossem do sindicato na época. Aí ele foi e falou: me espera, Estela, que eu te dou um retorno daqui a pouquinho. Aí ele me ligou. Aí virou e falou: Estela, sua vaga está lá no Cerro, você procura o presidente do sindicato, que é o Roberto Maravilha, que ele vai fazer sua inscrição. E foi. Realmente eu fiz o curso. Aí que eu me apaixonei pelos cursos, quando eu tomei conhecimento do Senar, que tinham vários cursos no Senar. Por quê? Você nasce na roça, mas você acha que você sabe fazer queijo, você acha que você sabe cuidar do gado, mas você não sabe nada, né? Aí, através do Senar, eu fiz uma dezena de cursos, né, voltados para a área que eu queria, que era a produção do queijo. Fiz curso com o Elmer, de maturação, fiz com a Catarina e fiz vários cursos que me ajudaram a melhorar. E aí fui procurar o IMA também para poder conseguir um registro, um certificado que chamava na época, para poder comercializar os queijos. E com isso eu também consegui um TAC e a gente conseguiu a produção na parte antiga no remoto, na queijeira antiga da minha mãe, fiz algumas adequações e eles nos deram 1 ano para construir uma queijaria nova. Hoje a gente já produz na queijaria nova e já tem um queijo conhecido. E fizemos também em 2017, a gente ficou sabendo lá pelo sindicato que ia ter uma missão da FAENG e da Sertão Brás para a França. Aí nós tivemos a oportunidade de ir, meu marido ia aposentar em 2019, e aí que a gente conheceu também as formas da maturação também do casca florida natural. Entendeu? Então, e aí a gente também foi desenvolver, procurar formas de manter a umidade, temperatura, que é hoje em dia, que é o que é exigido para a gente produzir esse tipo de queijo, entendeu? Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. É. Doutor Altino, o senhor lembra dessa história que a Estela está contando aqui? O senhor lá no IMA, ela querendo fazer um curso Da lá FAENG. na FAENG, né? E É. o senhor ela querendo fazer um curso lá no Cerro, você se lembra dessa história? Lembro e fiquei muito feliz dela ter participado dessa viagem, né? Nós éramos 30 pessoas, né? Tinham muitos jovens que foram a essa viagem e depois voltaram, né, para fazer queijo nas fazendas, porque eles viram lá o que existia de melhor, né? Como maturar queijo. Então, o queijo tem muita história, né? Apesar de ser uma atividade aí centenária, né? Eu acho que a grande mudança do queijo foi a partir de 2002, quando o IMA, e vale ressaltar isso,
o IMA implantou o serviço de inspeção de produtos de origem animal. E aí os queijos começaram a ser fiscalizados. E aí ninguém atendia a legislação, né? Que era uma legislação federal, que exigia 60 dias de maturação, enfim, uma série de normas a Exigências. serem cumpridas, né, que os produtores não tinham condição. Houve uma reação dos produtores, que começaram a fazer audiência pública, e fomos para a Assembleia, e dali surgiu a primeira lei estadual para os queijos artesanais, né? E ali começou toda uma história, né? E aí ela vem crescendo, né? Os produtores se organizando, né, em associações e melhorando suas queijarias. É aí que o queijo ganhou. Mas depois nós vamos chegar na viagem, né, Estela? A importância da viagem, contar a história da Marli também, né? Que nós ligamos para Marli, Vamos na viagem. Ela falou, eu não tenho condição. A viagem ficava em R$22 mil, pago pela FAENG. O sistema FAENG pagava 19 e o produtor teria que pagar 3. Ela falou, não tem os 3. Falei, você vai ter que arrumar aí. Foi, e lá ganhou o prêmio, Super Ouro, e aí tem toda a história do Senzala hoje no Brasil. Nós vamos contar um pouquinho dessa história. Agora, Elmer, eu queria que você detalhasse um pouco mais para a gente como é o processo de produção do queijo Minas artesanal. Tá. O queijo Minas artesanal, aparentemente, é fácil de fazer, mas na verdade não é, né? Porque ele é feito com leite cru. Você ordenha e a feitura do queijo tem que ser quase que imediata. Porque você, no queijo Minas artesanal, você não aquece o leite. É a temperatura que ele sai da vaca é que você tem que utilizar para que você coloque o coalho e o pingo, para que você tenha a coagulação perfeita, né? Ele tem a história do pingo. O que seria o pingo? Né? O pingo é um soro fermento. É um soro que eu tiro da feitura do queijo de hoje para usar amanhã. Né? É um composto de bactérias láticas que me ajuda no starter de provocar acidificação da massa. Né? E essa massa acidificada é que é o nosso queijo Minas artesanal. Né? Então é um queijo que tem uma característica de ser feito então, com leite cru. A prensagem dele é manual, você não usa equipamentos para prensar. Nós temos aí uma diferença de feitura entre o cerro e o canastra, né, porque o cerro utiliza uma forma que tem fundo e a prensagem é manual, sem usar pano para você dessorar. A canastra você tem a forma, né, sem fundo, né, é uma forma vazada, e que você usa um pano para que você tenha a dessoragem. Isso são diferentes modos de fazer o queijo Minas artesanal, que é um patrimônio imaterial, né, do Brasil. Então, assim, essa característica do queijo Minas artesanal vem também lembrar a salga seca. Como você trabalha com o queijo vivo, né, as bactérias láticas têm que estar presente, e o sal é inibidor de crescimento bacteriano, você só salga depois que está pronto o queijo na forma. Né? Você não salga o leite. Se você colocar o sal no leite, você vai impedir que as bactérias se reproduzam. Né? Então, assim, essa característica do queijo Minas artesanal ela é ímpar. Né? Tanto é que é o modo de fazer o patrimônio nosso. Né? Esse é o nosso patrimônio imaterial. É esse modo de fazer artesanal e que nós temos em quantas regiões, Elmer? São várias regiões aqui que produzem o queijo Minas artesanal, reconhecidamente? Sim, reconhecidamente, a gente tem 11 regiões no estado. Embora a gente sabe que tem outras regiões que produzem queijo de leite cru, né? Mas que não tem o reconhecimento do estado ainda. Né? Existe uma legislação que diz que a Emater, o IMA, a IPAMIG, que fazem esse estudo para caracterizar as regiões. À medida que elas são estudadas, caracterizadas, aí é publicado, não é, Altino? E você reconhece a região. Então, hoje nós temos 11 regiões. Né? Dessas 11, nós temos 3 que têm o sistema da indicação geográfica, que é dado pelo IFAM. Né? Todas as 3 têm indicação de procedência, que é a Canastra, o Cerro e o Cerrado. São essas 3 regiões. As outras estão ainda no processo, né, de se criar essa indicação
geográfica. E nós temos mais 2 regiões que já são reconhecidas. Eu vou dizer que são 3, né, Altino? Porque você tem a Lagoa, Mantiqueira, que são queijos de massa cozida, né? E eu tenho também a região do Suaçuí, que também é massa cozida, né? É um queijo, entre aspas aqui, viu? Semelhante ao parmesão, mas não é parmesão. Eu brinco muito que ele nasce como parmesão, mas morre como o queijo da Lagoa, o queijo da Mantiqueira. É outro queijo. É outro queijo. E nós temos o cabacinha, lá no Jequitinhonha, que é um queijo interessantíssimo, né? Que tem origem também italiana e que está se buscando hoje. A Ipamig está com forte pesquisa lá. Já estão... O Sistema FAENG também também está ajudando agora a fazer um regulamento, né, para que as prefeituras possam publicar essa lei e eles poderem, né, ter uma região também caracterizada e poder comercializar seus queijos Exato. de maneira legal, né, porque hoje é clandestino. E hoje, ultimamente, mês passado, né, nós tivemos o reconhecimento do requeijão moreno, né, sendo reconhecido esse queijo, que o requeijão é um queijo, né, como um fator de produção, e é importantíssimo em Minas Gerais o requeijão, né? A gente pensa que não, mas a produção dele, todo o norte de Minas e Vale do Mucuri, né, e parte do Jequitinhonha, produz o requeijão moreno. Nós temos vários tipos de requeijão, né? Você tem requeijão, né, de raspa, que a gente fala, né? O requeijão mais branco, né? E tem o requeijão moreno e tem o requeijão cremoso, né? O requeijão cremoso é uma invenção brasileira, né? Então, assim, é um negócio muito interessante, né? A gente considerar esses modos de produção. O requeijão cremoso é uma invenção brasileira, mas mineira, né? É da região do sul de Minas, né? Então, requeijão. esse requeijão cremoso, tradicional, que a gente compra no supermercado, é uma invenção mineira? Não sabia disso, gente, que curioso, né? Você fora do Brasil, você vai em Portugal, por exemplo, no supermercado, você encontra lá requeijão brasileiro. Aí você vai ver o que é um requeijão cremoso, né? Olha só, que interessante. Porque é o modo de fazer. Então, assim, nós temos em Minas essa característica desses modos de produção diferentes. Os queijos de massa crua, né? Os queijos de massa cozida, os de massa filada e o de massa fundida. Então, todos esses queijos são produzidos em Minas, né? Daí essa diversidade e essa riqueza nessa produção. E a importância cultural e econômica que esses queijos têm para o Estado. Tem muita geração de empregos, com certeza, né? Muito. Ou seja, queijo não é só paladar, né, gente? A gente está falando aqui de patrimônio cultural e também de economia e geração de emprego. Por isso é importante, na verdade, esse reconhecimento, esses selos, né, doutor Altino, que são tão difíceis, né? E que o senhor estava lá nesse comecinho, nessa ponta aí, nesse processo inicial de regulamentação, né? Vamos dizer assim. E, Stella, você ia falar um pouco dessa viagem que você fez, não é? Dessa sua primeira viagem, né? Como foi? Conta pra gente, como é que foi essa experiência e a partir daí, como é que as coisas se desenrolam para você, para sua família nesse processo de produção? A viagem foi em 2017, logo depois que eu comecei a fazer os cursos e a aprender. Então, foi super importante, porque nessa viagem, igual o doutor Altino falou, tinham pessoas do estado e dessas regiões que o Elmer falou. Então, a gente tinha pessoas da Canastra, Campos das Vertentes, do Cerro, de Araxá, né? Do Cerrado tinha também, né? Sim, Então, tinham produtores de várias regiões do estado. Isso, para mim, foi excelente, porque é o que a gente chama de network, né? Então, quer dizer, para quem está entrando por mais, igual eu falei, que eu nasci lá na roça e tudo, mas a gente não tem esse conhecimento, né? Então, de comércio, de como que era e tudo, e da própria produção. Então, nessa viagem, nós visitamos várias regiões, visitamos várias caves, né? Onde eles produziam, onde eles maturavam os queijos com o Geótrico cândido, né? Com o do penicílio, né, também. Uhum. Então, eu comecei a conhecer essa variedade de fungos do bem, né, que existem no mundo e que a gente tinha esse fungo também na região do Cerro, entendeu? Então, eu vi naquilo uma oportunidade
de melhorar o negócio da própria família. Inclusive, o nome Dona Yaya é o nome da minha mãe, o apelido da minha mãe lá em Conceição é Yaya. Aí, um dia, a gente conversando com o Lauro, que era ele também viajou com a gente, né? Sim. Uma pessoa muito Ele era da comunicação, né, da FAENG. maravilhoso, uma pessoa muito boa. Aí ele que sugeriu, ele falou, não, vamos botar Dona Yaya então. Mas a minha mãe sempre gostou de ser chamada só de Yaya. É engraçado. Mas e aí foi muito importante conhecer mais o trabalho da FAENG nas feiras, entendeu? Então, à medida que eu fui começando a produzir, eu pude levar meus queijos nas feiras que a FAENG promovia, junto com o Senar. Então, economicamente, entendeu? Eu consegui ver que a gente poderia melhorar, sim, quando você produz um queijo de qualidade e diferente no mercado, entendeu? Porque as pessoas estavam muito acostumadas a comer o queijo fresco, né? Então, a partir desse ano, igual o doutor Altino falou, a Marli ganhar o Super Ouro lá, acho que foi muito importante, não só para ela, né, doutor Altino? Acho que foi para toda a cadeia, né? O Com prêmio. certeza. Doutora Altino, essa história da Marli, conta um pouquinho como é que foi. Você disse que ela teve uma dificuldade, uma produtora simples que teve dificuldade de fazer essa viagem. O senhor estava lá, né, nesse início dessas viagens para a França. Me fala um pouco dessa história. Eu não a conhecia, né? Mas me deram referência dela, a Emater me deu uma referência, falou, é uma pessoa muito boa e que está passando um momento muito difícil. Foi quando eu liguei, ela falou que não tinha recurso, né? Mas aí ela teve uma visão, assim, arrumou esse recurso, e na viagem ela me contou que os animais dela, as vacas dela, teve um problema e ela perdeu praticamente todo o rebanho. Então, ela estava lá com algumas vacas só e levou aquele queijo para concorrer. Ela conseguiu o recurso, né, e foi, e ganhou. E só na viagem que ela me revelou, falou, olha, eu estou com esse problema, meu rebanho teve um problema, uma doença lá, morreu, e ela estava naquela dificuldade. Ganhando esse prêmio, e aí volta tanto a Marli como um pouco da história, né? Quando ela voltou com esse Super Ouro, aí toda a imprensa, toda a mídia, né, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Rede Globo, os jornais todos, anunciando aquilo, né? Então, voltando um pouco, eu falei de 2002 da legislação. Em 2017 teve essa viagem e na volta fizemos o primeiro Festival do Queijo Minas Artesanal. Aí esses queijos foram expostos lá, aqueles campeões lá, e todo numa vitrine, né? E aquilo ali começou, a partir de 2017, o queijo ganhar essa notoriedade que tem em todo o Brasil. Então, para mim, foi essa história, né? E essa viagem, que é muito importante. Dos 30, nós tínhamos 18 pessoas mais jovens, inclusive um que fez arquitetura na Itália e que voltou para a fazenda para fazer queijo. Outros tinham zootecnistas, tinha tudo, que estavam nos grandes centros, com empregos, né, com dificuldade, voltaram e passaram de queijos de R$15, passaram a vender queijo a R$50, R$60, e hoje a gente vê o preço que está aí um queijo, né? Então, essa viagem foi um outro marco, né, dentro da evolução da evolução do queijo, né? Para ele ser mais conhecido pela sociedade, ser mais admirado e mais consumido. Então, essa história de 2002 para cá, ela foi muito também em função da união dos produtores. Eles passaram... Tem um ditado que um dia eu ouvi de um secretário de Estado de Goiás, que ele fala o seguinte, o governo não age, o governo reage. Então, quando os produtores reagiram, começou a surgir as soluções, né? E é muito difícil a legislação
você atender, porque existem correntes. As correntes contra o produto de leite cru são maiores do que aqueles que são favoráveis, né? Felizmente, eu sou um dos favoráveis, Ainda bem, né, ainda doutora bem, Altina? né? Mas tem Nos muitos ajudou, que né? são contra, que colocam muita dificuldade. Então, esse marco da legislação de 2002, essa viagem em 2017, e agora um outro momento com muita dificuldade, o reconhecimento do queijo de casca florida natural. O natural é porque certamente eles vão regulamentar o queijo de casca florida com a aplicação do fungo. Então, como esse fungo ele existe nas propriedades rurais dos seus territórios aí, então acrescentou a palavra natural, que o produtor pode fazer um marketing em cima disso, Com né? certeza. Então, esse é outro marco, que é o primeiro estado brasileiro a fazer uma legislação com esse queijo com fungo. Doutora Altina, então nós vamos ver um pouquinho desses queijos que a Estela trouxe aqui para gente. A diferença entre o casca lisa e o casca florida, né, Estela? É, isso mesmo. Então, a gente tem o casca lisa, né? Agora, ressaltando que o que o Elmer falou, que é da região do Cerro, né? Sim. Então, a gente tem as características, né? Tamanho, né? Além do que ele falou, que é prensado na mão e a salga com o sal grosso, né? Que a gente põe por cima. Então, você pode ver aqui que esse é o casca lisa e agora, né, recentemente, a gente conseguiu implantar o selo da indicação de procedência, né? É esse aqui, olha, se vocês quiserem ver. E o outro, o queijo, né, que a gente está muito feliz, né, de poder agora comercializar, né, sem medo, né, doutora Altina? É Com esse certeza. aqui, ó. Pode abrir, Marli, pode tirar ele aqui para a gente ver o que é a casca florida, A não é? casca florida natural. Natural, olha só. Esse já está com 30 dias de maturação. Nos primeiros dias de maturação, ele fica branquinho, bem Sim. Ô, branquinho mesmo. Estela, esse queijo agrega mais valor do que o outro? Muito mais, É? doutor Altino. E é impressionante. Eu tenho muito. A venda desse aqui é muito maior. E quando eu tento vender o casca lisa pelo mesmo preço desse aqui, o pessoal não quer pagar, eles acham não. Esse aqui é como se esse aqui fosse um queijo comum, não sei, alguma coisa assim, entendeu? E o casca florida, o Elmer que me ensinou a maturar até, esse fungo, ele dá uma característica, um sabor, uma cremosidade, às vezes, ele altera o queijo, entendeu? Esse aqui também é muito bom, com certeza, né, Elmer? Agora, Casca eles lisa. falam que quem produz esse queijo aí, o produtor é mais preguiçoso, é verdade? Não. Dá menos trabalho? Não, eu acho que esse aqui dá muito mais trabalho do que esse. Porque esse aqui, você até vê umas raspadinhas aqui nele, lá em Conceição, eu tenho uma moça lá que vai, no mínimo, 2 vezes por semana, ela fica dentro da queijeira, só catando, se tiver um mofinho escuro, ela tira, é um por um. O casca lisa, não estou falando que o casca lisa também não dá trabalho, mas eu acho que o casca lisa, quando você vai lavar, seja no soro, seja na água, a forma que a pessoa acha, ele pega uma lixa, ou então a Marli me ensinou também uma buchinha, né? Você vira, né? Você lava. Eu acho que é muito mais rápido, né? Esse aqui você tem que ter muito mais atenção, você tem que ter, para que você não deixe que desenvolva algum tipo de fungo que indesejável, que não seja bom, entendeu? Então, a gente, como é leigo, não conhece todos os fungos, então, a não ser o branquinho, eu tiro todos que aparecem, entendeu? Doutora Altina, nós vamos ter uma boa notícia, não é? No Festival do Queijo, com relação à questão da portaria, não é isso? Isso. Essa portaria, né? E nós não podemos esquecer que nós tivemos uma
um apoio muito grande de professores, né? Professor da Universidade de Lavras, professor Luiz Roberto, a professora Fabiana de Bambuí e o Antônio de Viçosa. Eles que deram o suporte de conhecimento ao IMA para que pudesse elaborar essa portaria que será assinada aqui pelo vice-governador, o secretário e o diretor-geral do IMA, na abertura do festival dia 13. Então, teve aí todo um apoio da academia, né, para que isso saísse com segurança. E, às vezes, eu até quero fazer aqui uma justiça ao IMA, né, porque todo mundo bate muito na fiscalização, né? Mas eles tiveram muito boa vontade, conversaram com esses professores, aceitaram as sugestões dos professores para que essa portaria pudesse sair. Então, isso aí é um marco muito grande para o nosso estado, que produz aqui os melhores queijos do Brasil, sem nenhuma dúvida. Isso aí não é tão puxando para nós, não, é porque os nossos produtores são muito bons mesmo na produção de queijo. Ô, Elmer, e aproveitando essa fala do doutor Altino, a gente ouve muito falar que os queijos franceses são maravilhosos, os queijos franceses são muito bons, os grandes mundiais também estão lá, também tem em outros, né, países. Me fala um pouco, isso é um mito, né? Não, nossa produção de queijo está no mesmo patamar, ou talvez até melhor. Como é que a gente pode falar isso? De onde surgiu essa história, Elmer, que os queijos franceses são melhores que os mineiros? Não dá para acreditar nisso não, não é? Não, cada queijo é um queijo, né? Mas essa história do queijo francês aqui em Minas, na verdade, nós não temos em Minas nada de queijo francês. Os nossos queijos têm modelo, né, europeu, claro, mas português, né? Uhum. E não de português do continente, português das ilhas. São mais açorianos o modo de fazer do que do continente. Os outros queijos que nós temos, muito do italiano, né? O queijo de massa cozida do sul de Minas, da Lagoa, de Mantiqueira, o princípio dele é um princípio italiano de produção. O queijo cabacinha, né, que a gente tem no Jequitinhonha, também é um queijo típico italiano, né, que é o Casco-Cavalo. E enquanto do sul de Minas seria o Grana Padano, o Parmigiano, o Orediano, né? Então, assim, nós temos muito mais de modelo italiano de produção do que francês. De francês, ultimamente, nós temos o uso do fungo, que isso lá na França é mais comum, né? Sim. Mas do modo de fazer, nós não temos essa ligação com França. E outra coisa, né? Aí você pensa que os queijos franceses são melhores do que o nosso. Não. Cada lugar você tem o queijo, né, que sobressai. No Brasil, né, por exemplo, para ganhar a medalha superior na França, num concurso francês, foi o primeiro em 2017. Isso. Depois nós voltamos com mais queijos para a França e ganhamos 50 medalhas, né? 50 participações nós tivemos lá, foi ótimo, né? Então isso mostra que o nosso queijo é muito bom. Ou seja, e só vai melhorando ao longo do tempo, Só não vai é melhorando isso? ao longo do tempo. E assim, em Minas serve de modelo para o Brasil inteiro, né? Eu conheci o Brasil todo andando atrás de queijo. Então, assim, hoje que São Paulo despertou para o queijo, né? As rotas paulistas têm muito a ver com o modelo mineiro de produção de queijo. Assim como os gaúchos, né? Os catarinenses, os paranaenses. E agora também os nordestinos. A gente tem andado pelo Nordeste ajudando na organização de como é que se produz, de como é que se cuida, né? No Amazonas, eu tive recentemente no Amazonas para conversar sobre as boas práticas de produção de queijos. São queijos diferentes, né? Sim. Mas assim, a referência é Minas Gerais, né? Então, assim, os mineiros, nossos técnicos mineiros, são convidados para fora do estado para falar dos queijos. Então, essa história do francês, eu acho que é mais um marketing, né? Mas o nosso queijo, na verdade, é nosso, né? O modelo de produção é nosso, né? Foi desenvolvido aqui em Minas, é um queijo diferente, tem uma diversidade muito interessante, né, em termos de sensorial, né, dos paladares, né? Então a gente valoriza o nosso queijo, né, dessa forma aí. Precisamos cada vez mais, né, Eu doutor acho, Altino? Isamara, que nós não podemos deixar de lembrar, né, que o queijo é do processo sucessório, né? O queijo,
ele precisava ter um apoio maior do governo, porque os produtores de queijo nosso são aqueles que estão mais afastados, têm as piores estradas, têm a menor quantidade de leite produzida, que os laticínios não se interessam em buscar esse leite. Então, talvez a cadeia que permite ter uma sucessão mais simples seria do queijo, né? Porque as pessoas agregam valor e esses 30 mil produtores de queijo, aí, pelo levantamento da Emater, né, que certamente estariam aí numa situação muito ruim se não fosse o queijo. Agora, a Estela sabe disso. É um pequeno produtor investir para uma queijaria preparada para registro, se não tiver uma linha de crédito, nós vamos continuar com poucos produtores tendo acesso, né, aos melhores mercados e tudo, porque o investimento é muito alto. Então, se o governo pensasse um pouquinho melhor, né, ele investia mais, um crédito a juros baixos, né, para que o produtor pudesse melhorar suas queijarias, fazer seu registro. Isso a gente tem que falar, tem que cobrar, tem que divulgar, né? Quando, lá a partir de 2002, que a Emater, o Elmer era um desses técnicos da Emater, a Emater tinha 20 técnicos na época que só trabalhavam com queijo. O IMA também tinha uma equipe. Dali, partiu de 0 para 300 queijarias regulamentadas, né? Depois a Emater retirou esse apoio, né? E aí a evolução tem sido mais lenta por falta de assistência técnica. Agora, com a entrada do Senar, né, que nós temos equipes também preparadas, a gente espera retomar essa quantidade de queijarias regulamentadas para que ele possa ter acesso aí aos supermercados, os melhores que existem. O Elmer é um dos nossos, né, instrutores do Senar, inclusive Estela já fez cursos com eles, e além da infraestrutura, do investimento em crédito também, a formação, né, Elmer? A formação é muito importante, Muito como importante. a Estela disse aqui, para que esses produtores consigam agregar valor, não é isso, Sim, Elmer? é muito interessante isso que o Altino falou, sobre o início do trabalho com o queijo, né? Foi feito Uhum, um programa do Estado, uhum, programa de melhoria do queijo artesanal, que eu sim. fui coordenador dele enquanto era da Emater. O que a gente percebeu foi que houve uma mudança substancial no modo de produção, principalmente Uhum, relacionado com a qualidade sanitária do queijo. uhum, Quando nós começamos a trabalhar com queijo, e eu trabalho com queijo, eu Altino, desde o século passado, né, Altino? A condição sanitária, né, a questão de higiene, de Boas processo, práticas de de boas produção. práticas de produção, uhum, e tanto, né, boas práticas agropecuárias e de produção, né, eram muito deficientes nessa época. A uhum, gente sofria muito de ver uma condição, né, indesejável das queijarias. sim. A partir do momento que houve esse trabalho, né, essa aproximação do técnico com o produtor, os cursos promovidos pela Emater, pelo Senar hoje, a gente tem o prazer de visitar centenas e centenas de queijarias, algumas até ainda não registradas, não cadastradas, né, no sistema legal, mas que os queijos são de ótima qualidade. A quantidade de produtores que fazem curso, tanto na Emater quanto no Senar, aumentou muito, e isso faz com que a qualidade dos nossos queijos tenha melhorado substancialmente, né? Então, isso assim, a gente dá uma garantia dessa qualidade e isso permite agregar valor ao queijo, né? A gente sofria muito de ver o que era explorado o produtor de queijo em função da péssima qualidade do seu queijo. O preço dele não pagava para ser feito o queijo, né? Hoje não, né? Hoje, assim, embora você tenha ainda produtores com alguma deficiência, mas a grande maioria nos oferece queijos de bom padrão, né? Higiênico, né? Sanitário, que está dentro da segurança alimentar que a gente precisa, né? Essa questão que você falou da boas práticas
do rebanho, Sim, né? agropecuária. Agropecuária. Realmente, porque se você não tiver um leite bom, né? Você não faz Você queijo não bom. faz queijo. Isso é. E as boas práticas, eu acho que para você ter um queijo bom, realmente, tem que ser boas práticas mesmo, porque se não, e isso foi uma coisa que a gente aprendeu, né? Que a gente que tá, acho que antigamente os pais da gente, os avós, acho que eles não tinham esse acesso a essas informações, né? Então eu acho que isso foi muito importante. Trouxe um produto melhor, né? E a questão também do investimento, que o doutor Altino falou, isso eu acho que realmente tem que ser visto, sim, porque a gente sente também essa questão da sucessão. Às vezes, as pessoas que estão lá fazendo os queijos junto com os pais e tudo, veem os pais sem condições financeiras para investir, né, para poder crescer, aumentar, aí eles saem. Agora, se eles conseguem seguir, ter algum investimento, aumentar, melhorar a produção do pai, eles não saem. A gente vê muito isso lá, É uma entendeu? forma de manter, De não é, manter as os pessoas no filhos no campo. campo, entendeu? Então, isso que o doutor Altino falou é muito importante, gente. A gente vê lá, às vezes, se o pai consegue melhorar, se a prefeitura da cidade ajuda com maquinário também, essas coisas que eu acho super importante, para voltar a plantar milho, para fazer um bom silo e tudo, eles não saem, não. Depende dessa. Porque Esse ficar também. Desse apoio, né? Desse apoio. apoio, porque ficar também, ver a mesma situação do pai, eles saem mesmo, ué, Com né? Acho que certeza. é. Mas nosso tempo, Estela, Elmer e doutor Altino, está acabando. A gente já Ó, fica nesse bate-papo maravilhoso. Eu queria pedir para que vocês, primeiro agradecê-los, né? E gostaria de pedir que vocês deixassem uma última palavrinha. Vamos começar com a Estela. Estela, você estará no Festival do Queijo, né? Uhum. Então, muito obrigada. E, por favor, assim, uma última fala sua, visando aí esse trabalho maravilhoso que você desenvolve. Eu acho que primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre a nossa vida, né, lá na roça e tudo, como que é bom, e convidar todo mundo, né, para poder ir participar do festival, porque eu acho que desde que ele começou, né, foi muito importante para todos nós produtores do queijo Minas Artesanal, que hoje é um festival do queijo artesanal de Minas, né? Isso, Engloba uma maior quantidade de produtores. isso. Elmer, e você também tem oficinas lá, me fala um pouco desse festival e já convida, né, as pessoas a conhecerem lá o trabalho. Tá, eu tenho o prazer, né, de acompanhar esse evento desde o primeiro, né, Eltinho? A gente é parceiro desde o primeiro Festival do Queijo. Então, assim, é um prazer muito grande a dedicação que a gente faz com isso, né? Eu me envolvo mais no contato entre produtores e a organização, né, para que a gente motive os produtores a virem, né, participarem do festival. E a gente tem visto um crescimento dele, né? A cada ano o público aumenta, né? Aumenta o interesse dos produtores em participar, as regiões se organizam melhor, né? Então isso assim, é muito prazeroso. Eu sou um aposentado que resolvi me dedicar a minha vida ao queijo artesanal, né? Mesmo aposentado, eu continuo ainda na labuta com o queijo artesanal, né? Porque me atrai muito, né? É gratificante e é prazeroso, né? E quem não quer, né, deliciar um pedaço de queijo, né? Todos nós, Então né? eu estou sempre presente nas atividades do queijo. Doutor Altino, nós como representantes do sistema FAENG, Senar e representantes dos produtores rurais mineiros, temos uma grande responsabilidade lá também no festival, né? Queria que você falasse um pouco e já agradecendo a presença do senhor também. sem dúvida, o festival, né, que inicia dia 13, né, estamos aí, temos que repensar para o ano que vem, porque está uma pressão para mais produtores querendo participar e a gente não tem um espaço suficiente para que eles comercializem seus queijos. Então, nós vamos ter que repensar para o ano que vem. Mas eu gostaria de também deixar um convite, né, e lembrando que nós vamos ter lá no festival esse ano nossos irmãos gaúchos, que os produtores vão trazer, nós vamos levá-los ao comércio de Belo Horizonte, para aqueles que quiserem adquirir queijos, supermercados,
para os nossos produtores, irmãos lá gaúchos, né, que estão com uma dificuldade tremenda. Também teremos um Pix durante o evento, lá que todos que participarem, que quiserem poder contribuir, né, e esse Pix nós iremos, com o recurso arrecadado, nós iremos comprar queijo lá do Rio Grande do Sul, dos produtores, e distribuir para a população. Então, isso nós fazemos um apelo ao consumidor, né, que tem apoiado, que compareça esse ano e também faça essa contribuição com os nossos irmãos gaúchos. Uma ação muito solidária e muito importante, não é, Muito. nesse momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre os queijos mineiros. Falamos do queijo Minas artesanal, falamos de outras formas de queijo, de fazer queijo aqui em Minas, que é para além, né, de uma atividade gastronômica saborosa, é a nossa identidade cultural. O Vozes do Agro fica por aqui. Espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá!